Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. A nossa aula de hoje será sobre o reino dos animais poríferos e quinidários. Eu sou a professora Jéssica. Vamos lá? Então, antes da gente começar a entender um pouco das características do filo que a gente vai estudar hoje, é importante que vocês já tenham em mente que agora a gente começa a estudar o reino Animalia. Até então, nós estudamos sobre os fungos, né? Estudamos sobre outros seres vivos, mas faltava a gente chegar aí nos animais. E hoje a gente vai dar esse início começando pelos animais invertebrados. Porque como a gente tem um grupo muito grande de animais, para a gente não ficar perdido estudando todos de uma vez, a gente vai começar pelos mais simples, iniciando então pelos poríferos e em seguida nós veremos as características também dos quinidários. Mas o que são os poríferos e onde que a gente encontra esses animais? Os poríferos, eles são animais que pertencem, ao filo Porífera e são popularmente conhecidos de esponjas. Já os quinidários, eles pertencem ao filo Quinidaria, que inclui animais como as águas-vivas, as anêmonas do mar e também os corais. E quando eu falo dos quinidários também, eles vão apresentar um tipo de simetria chamada de simetria radial e vivem apenas em ambientes aquáticos, principalmente em ambientes marinhos, ambientes de água salgada. Mas a gente também encontra alguns representantes que são de água doce, algumas espécies de água doce. Quando eu falo essa questão de simetria radial, significa que eu consigo partir o corpo desse animal em 5 partes ou em até mais, tá? E quando eu falo desses tipos de organismos, ambos são animais exclusivamente aquáticos, tá? Quando eu começo a entender um pouquinho mais dos poríferos, eu posso fazer relação a um desenho muito conhecido por vocês. Que desenho seria esse? O desenho lá do Bob Esponja, que eu tenho certeza que todo mundo, se não viu, já ouviu falar. Então, quem seria o representante dos poríferos dentro do desenho? No desenho, quem poderia representar os poríferos seria o próprio Bob Esponja, porque ele é uma esponja do mar e tem o seu corpo completamente cheio de poros, o que é uma característica das esponjas. Quando eu falo dos poríferos, eu posso fazer menção a um desenho bastante conhecido. Que desenho seria esse? Um desenho que, se você não assistiu, você já ouviu falar, que é o desenho lá do Bob Esponja, onde a figura do próprio Bob Esponja representa uma esponja do mar, porque ele tem o seu corpo repleto de poros, não é? E quando eu falo dos poríferos também, uma outra coisa que é importante eu saber é que eles podem ser chamados de espongiários, ou simplesmente ser chamados de esponjas, e que eles surgiram há muito tempo atrás, surgiram aí há provavelmente cerca de 1 bilhão de anos. O que é importante eu saber sobre os poríferos? Que eles são animais, mas são animais invertebrados e são animais que ficam fixos em um substrato, ou seja, lá no desenho a gente vê o Bob Esponja se locomovendo, mas a gente tem que lembrar que é um desenho. Quando a gente fala dos poríferos encontrados na natureza, a gente vai ver que, na verdade, eles vão ficar sempre presos. Podem ficar presos, por exemplo, ficar fixos a rochas ou ficar fixos a estruturas submersas, como conchas. E eles podem formar colônias. O que seriam colônias? Vários organismos agrupados, de colorações variadas, o que chama bastante atenção, e podem apresentar um padrão corporal básico, que é em formato de vaso ou em formato de barril. Há algum tempo atrás, pode ser que as pessoas até confundissem e jamais imaginassem que as esponjas do mar fazem parte de um grupo de animais e que são invertebrados. E aí, uma outra coisa importante e interessante eu saber também sobre as esponjas, e que vocês podem observar na figura aí em cima, é que muitas espécies de esponjas tubulares vão abrigar em seu interior diversos outros organismos, então vai ter uma relação ecológica acontecendo aí no caso, tá? E, seguindo, o que mais que é importante eu saber de característica a respeito dos poríferos? Quando a gente observa um ser desses na natureza, a gente não tem muita noção de como seria o seu interior. Mas hoje eu estarei apresentando para vocês como que é o corpo desse invertebrado interiormente, o que está acontecendo ali. Então observem nessa imagem, vocês podem ver aí que tem uma estrutura chamada de ósculo, coanócito, flagelos. Temos aí também as espículas, o átrio e o poro. O que vai ser cada um desses nomes que eu acabei de falar para vocês? Quando eu falo do ósculo, o ósculo é uma abertura central que fica bem lá em cima, lá na entrada do barril. E para que serve esse ósculo? Esse ósculo é por onde
vai ser um local, né, de abertura para a entrada e saída dos alimentos capturados. Então, como é que as esponjas vão estar se alimentando? Como elas ficam fixas em locais ou sobre rochas ou sobre conchas, elas vão se alimentar de restos orgânicos ou de micro-organismos que elas conseguem capturar pela própria água. Essa água entra pelo ósculo e elas vão fazer um processo de filtragem. O que for importante, o que der de aproveitar, elas vão absorver, e o que não, vai sair pelos poros, que são essas aberturas que vocês estão vendo aí na lateral. Já as espículas são uma espécie de espinhos que vão dar a sustentação necessária para que essa esponja consiga ficar no seu determinado local. Já que são invertebrados, eles não têm esqueleto, então eles precisam ter algo para mantê-los no seu devido lugar. Nesse caso, são as espículas. E os coonócitos, que vocês podem observar, e são vários no interior de uma esponja, eles vão estar repletos de flagelos, né, que vão estar se movimentando a todo momento, ajudando também nesse processo da alimentação desses animais. E aí, seguindo, como é que funciona o processo, então, de respiração e o processo de excreção dos poríferos? Como eu já disse para vocês, os poríferos são animais filtradores. Então, eles vão aproveitar do próprio ambiente onde eles estão inseridos. Vão aproveitar da própria corrente de água que entra pelos poros, né? Passa pelo átrio, que é aquela abertura, que fica lá naquela abertura lá embaixo, e sai pelo ósculo. Ao entrar, a água vai acabar fornecendo oxigênio. É só a gente lembrar da fórmula química da água, H2O. Então, ela vem carregada, né, do que ele precisa. Então, ele vai retirar o oxigênio, que é necessário, e aí depois o que vai sair vai ser o dióxido de carbono e também alguns resíduos. Então, assim, a gente vai ter dois processos acontecendo, o processo de respiração e o processo de excreção, que nada mais é através das trocas gasosas por difusão, é assim que a gente chama. E, seguindo, como é que é a reprodução das esponjas? Como é que elas conseguem se reproduzir? Pode ser de dois tipos, pode ser a reprodução assexuada ou a reprodução sexuada. Lembrando que a reprodução assexuada é aquela que não precisa da participação de dois indivíduos, cada um com um gameta diferente, o gameta feminino e o masculino. E a reprodução sexuada é justamente o contrário, aquela que precisa de dois. Então, como é que são esses tipos de reprodução? No caso da reprodução sexuada, observem aí essa imagem. A gente tem aí aquela abertura se abrindo ainda mais, que é o ósculo vai se abrir, né, e vai liberar o gameta masculino. Liberou o gameta masculino é aquele que consegue se locomover. Ele vai sair em busca, né, de um ósculo que esteja aberto e que tenha o quê? Que tenha um óvulo para ser fecundado. Ele conseguiu entrar, fecundou o óvulo. Fecundou o óvulo, o ósculo vai se fechar. E aí vai ficar fechado durante um tempo, vai ter o desenvolvimento ali de uma larva. E aí, quando essa larva estiver pronta, o ósculo se abre novamente, vai soltar uma larva e essa larva vai sair circulando aí pela água. Quando ela conseguir achar um substrato ideal, conseguir achar algum lugar para se fixar, ela começa a se invaginar e forma então uma nova esponja. Já no processo de reprodução assexuada, como é que acontece? É pela formação de brotos, é a reprodução assexuada por brotamento. Começa a surgir um broto, como se fosse uma ramificação nessa esponja, e em um determinado momento essa ramificação vai estar pronta para se soltar. Se soltou, então ela consegue se fixar em um substrato também começa a se desenvolver. Eu sempre faço uma comparação, por exemplo, a uma árvore não é cheia de galhos? Em um determinado momento pode ser que aquele galho fique muito pesado e se solte, se desprenda. Mesma coisa acontece aí na reprodução assexuada por brotamento. Começa a surgir um broto, em determinado momento ele é solto e começa a se desenvolver uma nova esponja, tá? Também temos o modelo de reprodução assexuada por regeneração, porque as esponjas têm um alto poder de recuperação, tá? Elas conseguem se readequar, conseguem se reorganizar em novas células e iniciar a formação de novas esponjas. Então, como foi dito para vocês, além dos poríferos, nós também veremos as características dos quinidários. E aí, os quinidários ou selenterados, onde que eles se encaixam lá no desenho que eu falei para vocês do Bob Esponja? Enquanto o Bob Esponja ocupa a posição de um porífero, aquela caça que ele faz em alguns episódios do desenho em busca de águas vivas, por exemplo, as águas vivas são os representantes, alguns dos representantes dos quinidários. Mas a gente também pode encontrar outros que a gente vai ver logo mais quem são.
E onde é que estão esses organismos? Eles podem ser encontrados tanto em ambiente de água doce quanto em ambiente de água salgada, sendo que a sua grande maioria vai ser encontrado na água salgada. Como é que é o corpo desses animais? O corpo dos quinidários ele pode se organizar de duas formas. Ou ele vai ter uma forma natante, que é aquela que consegue se locomover de um local para o outro, ou vai ser uma forma séssil, que é aquela que fica parada. Como é que são chamadas esses tipos? Tem um nome específico. Quando é na forma de água-viva, por exemplo, na forma de uma medusa, eles vão ser natantes, são aqueles que conseguem ter os tentáculos para baixo e aí fazem essa movimentação, conseguem se deslocar de um local para o outro. Já os que são pólipos, eles vão ter os tentáculos ao contrário. Como assim aos contrários? Ao invés de ser voltado para baixo, vai ser voltado para cima e ele fica parado então. E, seguindo, o que é importante eu saber sobre os quinidários, por exemplo, a respeito da sua alimentação? Quando eu falo dos quinidários, eles vão ter um sistema digestório incompleto. O que isso quer dizer? Que eles não apresentam ânus. Então, a única abertura que eles têm, que é a boca, vai ser por onde o alimento vai entrar e também por onde o alimento vai sair. Então, eles têm uma única cavidade, tá? E essa única cavidade é a que faz o recebimento e depois também o processo de excreção, o que não é necessário, vai ser liberado também. Então, para que serve também os tentáculos que eles têm? Ou voltado para cima, né, no caso dos pólipos, ou voltado para baixo, no caso das medusas, que conseguem se locomover. Eles vão utilizar os tentáculos justamente para capturar o alimento e introduzir na cavidade digestiva. E uma outra característica importante é que os quinidários são animais invertebrados carnívoros, ou seja, eles vão se alimentar de pequenas partículas que estão suspensas na água e de pequenos animais aquáticos. E a respeito da sua respiração e excreção, como é que acontece? Como são seres ainda muito simples, eles não possuem um sistema respiratório. Então, as suas trocas gasosas e a sua excreção vai ocorrer diretamente entre cada célula e o meio através de um processo que a gente chama de difusão, um processo bastante simples. E a reprodução deles também pode ser de duas formas, ou é a reprodução assexuada ou é a reprodução sexuada. Qual que é a diferença entre elas? A gente já viu que a reprodução assexuada basta um único indivíduo. Neste caso aqui também pode ser por brotamento, que é aquele que vai formar um broto, em determinado momento esse broto ele se desloca, né? E temos também a reprodução sexuada, que é possível graças à existência de quinidários dioicos, ou seja, quinidários que têm os sexos separados, tem o masculino e o feminino. Como é que acontece? As medusas adultas vão passar pelo processo de fecundação interna, ou seja, vão precisar que os espermatozoides que foram liberados na água consigam fecundá-las. Conseguiu fecundá-las depois de um determinado momento, vão ser geradas larvas, essas larvas vão ser liberadas, tá? Quando elas conseguem ser liberadas e encontrar um substrato, começam a se fixar e aí então se formam várias medusas, uma acima da outra. Por que uma acima da outra? Porque depois vai se soltar medusa por medusa, tá? São várias unidades, uma em cima da outra. E, seguindo, por que será que o acidente com água-viva dói tanto? O que acontece? Porque tem uma característica que eu não falei para vocês, que os quinidários, eles têm células especiais chamadas de quinidócitos ou quinidoblastos, que ficam aí embebidas, ficam guardadas num líquido urticante. E aí, quando eles sentem qualquer coisa próximo deles, até como uma forma de defesa, esses tentáculos vão ser liberados, né? Quando são liberados dessas células, acaba que a pessoa tem uma sensação de queimação, mas na verdade não é porque necessariamente queimou, mas sim porque teve contato com esse líquido urticante, tá? Então, vamos ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. Temos aí 4 questões. Primeira questão nos diz o seguinte: os poríferos são animais também conhecidos como esponjas, por possuírem poros por todo o corpo. Mas em qual ambiente podemos encontrar os poríferos? Na segunda pergunta, trago aí para vocês. Os poríferos, quanto ao seu modo de vida, são animais sésseis por quê? Na terceira questão, nos poríferos existem estruturas denominadas gêmulas. Explique o que são e para que servem. E na quarta questão, a digestão dos selenterados ocorre de que forma? Tá? Lembrando que selenterados também é a denominação para quinidários. Então, e aí, vocês conseguem responder?
Então, vendo aí essas questões, o que a gente pode tirar bastante de entendimento da aula de hoje? Quando eu falo lá sobre os poríferos, em que ambiente podemos encontrar os poríferos? Na questão 1. Então, os poríferos são animais invertebrados que vivem na água, sendo a maioria de vida marinha, mas que a gente também pode encontrar em águas costeiras, em águas rasas e até mesmo em águas quentes. Já na segunda questão, que perguntava sobre o modo de vida dos poríferos sessesses. Por quê? Qual a justificativa? A justificativa seria, então, porque eles não apresentam um órgão que permita sua locomoção. E, por isso, eles vão viver presos a substratos como rochas ou até mesmo como conchas. E eles podem ficar solitários, ou seja, podem ficar sozinhos, ou podem formar colônias, quando são vários organismos reunidos. Na terceira questão, que eu perguntava para vocês sobre as estruturas chamadas de gêmulo, o que são e para que servem. Essas gêmulas, presentes nos poríferos, são estruturas que permitem com que eles consigam viver a adversidades ambientais, como a seca, por exemplo, e que elas surgem no interior do corpo da esponja, vai ter uma parede bastante espessa, possui espículas, que são aqueles espinhos em volta dela que eu falei para vocês, e um conjunto de amebócitos que vai auxiliar na formação de novas células. E por último, como é que ocorre a digestão dos selenterados, ou seja, como é que ocorre a digestão dos quinidários? É importante a gente lembrar que eles não têm um sistema digestório completo, tá? E que ocorre tanto de forma extracelular quanto intracelular. Então ele vai sofrer uma digestão parcial para começar, tá? E depois as células que revestem essa cavidade vão finalizar o processo, que são as células intracelulares. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje. Vocês terão mais alguns exercícios lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula.